Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre como fazer uma boa entrevista online. Eu sou a Zuleika Reinheimer e ajudo você a acelerar a conquista do seu novo emprego. E esta live é para você que entendeu que esta é uma tendência que veio para ficar. Você que está em movimento, que continua buscando oportunidades, que está encaminhando currículo, que está fazendo entrevistas, você pode, com certeza, se beneficiar dessas dicas, dessas ideias que nós vamos ter hoje, porque com certeza nós podemos sim trazer aqui ideias, trocar. Eu peço para que vocês escrevam aí, mandem sugestões. Então, vamos lá. Como a gente se prepara para uma entrevista online? Acho que muitos de vocês já fez essa entrevista e pode relatar aí um pouquinho, compartilhar como é que foi essa experiência. Mas por onde começamos? Eu gosto de sugerir que a gente comece pensando nos equipamentos. Bom, o que é isso? Que equipamento? Como é que a gente faz? Equipamento você vai usar um computador, você vai usar um celular? Em que plataforma vai ocorrer essa entrevista? O entrevistador te avisou, ele te disse, olha, eu vou te mandar um convite por e-mail, vai ser pelo Meet, vai ser pelo Zoom, pelo Skype. Qual é a plataforma que o recrutador vai utilizar para fazer essa entrevista? Por que é importante saber com antecedência? Porque eu sugiro que você conecte com um amigo e teste o seu equipamento. Então, a recomendação sempre é fazer no computador, não no celular. Por quê? Porque o computador deixa a tua imagem maior, mais aberta, mas no celular também é uma alternativa se você não tiver um computador disponível, né, na hora da sua entrevista. Mas como você vai se preparar com antecedência? Se você tem um computador, opte por fazer a entrevista pelo computador em função de não ficar tão pequenininha a imagem para você enxergar o recrutador e para o recrutador te enxergar. Bom, você tem que testar o áudio e a imagem, o vídeo. Por quê? Eu, outro dia, agendei uma entrevista com uma pessoa e essa pessoa, na hora da entrevista, não conseguiu abrir a câmera. Ou seja, o vídeo não funcionou. Imagina que a gente vai fazer uma entrevista inteira sem enxergar a pessoa, com uma tela preta na frente. Então, isso fica realmente muito, muito difícil. A minha sugestão sempre vai ser para que você vá o mais preparado possível para o processo seletivo. Então, sim, vai lá, testa o equipamento, fala com um amigo, conversa pela plataforma que o recrutador indicou que vai ser utilizada, veja se está tudo funcionando, ligue tudo com bastante antecedência. Então, assim, com mais de uma hora antes da sua entrevista, você já pode ligar o computador, você já pode testar de novo se está abrindo o seu vídeo, se o áudio está funcionando, para evitar que você tenha qualquer problema, porque não foi uma boa experiência entrevistar uma pessoa sem enxergá-lo. Então, assim, às vezes o recrutador nem vai querer dar andamento na entrevista, vai querer reagendar para outro dia, porém, pode ser que ele tenha uma agenda corrida, não consiga conciliar um outro horário a tempo ainda para esse processo seletivo. Então, não dá para a gente se perder num detalhe que agora que a gente usa tanto a internet, a tecnologia, a gente não tenha se preparado com antecedência, né? Então, com carinho, preste atenção. Mas imagine que o local, o espaço físico, também faz a diferença na hora da entrevista. Então, assim, primeiro você tem que se colocar num local confortável.
O que é um local confortável? É aquele lugar onde você pode ter uma cadeira para sentar, uma mesa para apoiar o computador ou até mesmo o celular, na altura do seu olho, para que você, em hipótese nenhuma, precise ficar segurando o celular. Porque se você ficar segurando o celular, imagina, você vai estar com a mão aqui pertinho da tela, você vai estar desconfortável e você vai estar também se desconcentrando, porque horas você vira, hora, né, a câmera fica tortinha. Então, assim, não dá. Já agendei entrevistas onde a pessoa veio e estava segurando o telefone, sem falar que às vezes segura para baixo, às vezes segura para cima, desconcentra, desorganiza tudo. Então, de jeito nenhum, não dá para fazer isso. Outro ponto que você tem que atentar é o seu espaço, ele está organizado? O que o recrutador vai estar vendo lá atrás é algo que te favorece para um processo seletivo? Pensa o seguinte, se ele enxergar muita bagunça, é legal? Isso te promove? Então, organize o espaço físico antes da entrevista. Outro cuidado que você tem que ter é se tem uma janela atrás que está próxima e nessa janela você acaba pegando muita claridade. No dia a dia, assim é bem tranquilo, você nem percebe que aquela claridade fica forte, mas no vídeo ela atrapalha toda a visão do recrutador. Então, quem está do outro lado acaba por enxergar a pessoa toda nublada, ou às vezes nem enxerga a pessoa porque ela fica escondida em meio àquela luminosidade que veio da janela de trás. Então acaba que também o candidato não consegue ser visto. E outro dia eu pedi para que o candidato fechasse a janela para que eu pudesse enxergá-lo melhor, só que a cortina era muito transparente. E ainda assim a luz ficou muito forte e eu não consegui enxergá-lo de jeito nenhum. Então é importante esses detalhes de organização e de espaço físico. Imagine que imagem você vai passar para o recrutador se teu espaço estiver todo bagunçado. Você que ele vai ficar pensando, nossa, será que esse candidato é tão bagunçado? E na minha vaga eu preciso que ele seja organizado. Isso já pode te prejudicar. Ao passo que se estiver organizado, se estiver arrumadinho, isso vai te beneficiar. Lembra que tem mais uma coisa. Se você estiver concorrendo para uma vaga onde você vai trabalhar home office, no formato remoto, depois de contratado, isso tem ainda mais peso. Por quê? Porque daí você está falando do seu espaço de trabalho também, não é mais somente do espaço onde você está se apresentando para a entrevista. Então, atente muito para essa questão do espaço físico, para que você não demonstre desorganização, bagunça. O recrutador não precisa saber, né, daquela baguncinha que a gente tem guardada lá num cantinho em casa. Para além disso, é importante que não tenha muito barulho. É um lugar onde você, às vezes, tem um cachorro latindo ou passam muitos veículos na sua rua e fazem muito barulho. Isso vai atrapalhar a entrevista. Então, quando o cachorrinho, por exemplo, começa a latir, desconcentra a pessoa que está fazendo a entrevista e o que está entrevistando também. Então, procure buscar um local que não tenha muito barulho. Agora você vai me dizer, Zuleika, lá na minha casa eu não tenho um local onde seja confortável, né? Que eu possa deixar o meu computador ou o meu celular em cima da mesa. Eu não tenho um local onde não tenha barulho. E também não tenho um local onde eu possa mostrar um pouco de organização nos fundos. Bom, vamos lá, não precisa radicalizar também, né? Se você tiver uma parede lisa no fundo, não tem problema nenhum, tá? É uma questão de bom senso, de adequação. Essa parede
super tranquilo, mas não vai focar naquele lugar bagunçado. Agora, se não tem conforto, se você não tem onde apoiar o seu equipamento e se você tem muito barulho, a minha sugestão é procure falar com um familiar, com um amigo, para que você possa, quem sabe, fazer a entrevista na casa de uma outra pessoa que tenha um espaço onde você vai se sentir mais confortável e não vai ter todos esses percalços no caminho. Então, outro dia, um cliente me disse que faria uma entrevista da casa do amigo, porque lá ele tinha um espaço mais confortável, onde ele poderia se concentrar somente na entrevista. Isso é ótimo. Então, veja, dá para a gente se preparar com antecedência, pensar nos detalhes e, sim, chegar lá na entrevista muito seguro, muito organizado. Não precisa ser rígido. Eu não vou marcar uma entrevista porque eu não tenho estrutura. Você não vai perder uma oportunidade por causa disso. Mas quando essa oportunidade surgir, avalie com carinho se o seu espaço ele está bem apresentável, ele vai te favorecer, não tem ruído, ou se você pode lançar mão, né, de pedir ajuda para alguém querido que também vai ficar feliz em poder te ajudar e que tem um espaço para te oferecer. Agora, tome cuidado. Fazer entrevista dentro de um carro. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que às vezes acontecem imprevistos, mas outro dia eu fiz uma entrevista de uma pessoa dentro do carro, foi muito complicada. Ela não conseguia segurar o celular, ela tinha toda uma questão de não tem onde apoiar no carro, né? Se a pessoa tem o suporte, ainda ela consegue deixar fixado, mas tem uma questão de distância, fica muito complicado, fica descontextualizado. Então, evite ao máximo de fazer uma entrevista de dentro do carro, sem falar que por vezes esse carro está em um estacionamento e lá não pega muito bem o sinal da internet. Então, assim, lugares muito inusitados que vão, ou, por exemplo, aconteceu também de uma pessoa fazer entrevista da praça, porque naquele momento ela tinha que estar num outro endereço, não poderia estar em casa, então ela foi conversar conosco da praça. Ela procurou um lugar, né, razoavelmente silencioso, mas ele estava muito movimentado, tinham pessoas passando, ela acabava desviando o olhar, perdendo a atenção, voltava, ficava assim pensando, tentando lembrar o que ela estava dizendo anteriormente. Então, assim, quando você recebe um convite para participar de um processo seletivo, entenda que isso pode ser uma oportunidade muito especial para a sua vida. Não deixe jamais de se dedicar e fazer o seu melhor. Você não pode agendar a entrevista e deixar um compromisso logo em seguida, porque você vai começar a ficar tenso. E se um recrutador estender a sua entrevista? Aí você vai começar a olhar o relógio, você vai demonstrar que está com pressa, vai ficar incomodado. Então, marque o seu próximo compromisso com bastante tempo, né, de distância do horário da sua entrevista. Nesse caso da pessoa que fez de dentro do carro, que fez da praça, se você tem uma entrevista marcada, reorganize a sua agenda para que você não precise estar em um lugar que não é o mais apropriado em termos de conforto, em termos de atenção, para que você demonstre para o recrutador que você está realmente interessado naquela oportunidade. Então, assim, como eu sempre digo, os detalhes fazem a diferença. Imagine você que você vai lá com pressa, correndo, desorganizado, deixa cair o telefone no chão, passa um monte de gente, todo mundo fica escutando o que você está falando, está olhando para a tela. Olha, isso não te promove, não passa aquela mensagem da pessoa que se organizou, que se preparou, que valorizou o convite do recrutador. Então,
com muito carinho, você pode sim chegar para uma entrevista online demonstrando um comportamento muito diferenciado. E aí as pessoas vão me perguntar também, com que roupa eu vou para uma entrevista online? A minha sugestão, use a mesma roupa que você usaria para fazer uma entrevista presencial. Mas o recrutador nem vai ver se eu estou vestindo uma calça, uma saia. Por que eu preciso ir fazer essa entrevista online do mesmo jeito que eu iria para uma presencial? Por quê? Se você precisar levantar para pegar um carregador, para resolver alguma coisa, enfim, por algum motivo, se você precisar levantar, o recrutador vai ver a roupa que você está vestindo. Então, vai ficar um pouco estranho se você está mais formal em cima e com um pijama na parte de baixo, por exemplo. E outra coisa, evite a total informalidade. Claro que vai depender da vaga, né? Mas use a roupa que você usaria no seu primeiro dia de trabalho. Te imagine indo para aquela empresa, daquele segmento, daquele ramo de atuação, que roupas as pessoas utilizam lá, que roupas as pessoas vestem naquele contexto e procure se vestir desta forma na hora da entrevista. E isso vai mostrar que você acordou cedo, que você tomou banho, se arrumou, se preparou, se preocupou em passar uma boa imagem e, consequentemente, você está dizendo para o recrutador que você está valorizando aquele momento. Então, cuide dos detalhes. Eu sei que se você fosse lá na empresa, você também ia prestar muita atenção na sua vestimenta, por exemplo. O seu cabelo. Às vezes a pessoa está lá fazendo alguma coisa, né, alguma atividade em casa, e ela, quando veja a hora da entrevista, sai correndo, senta suado, cansado, cabelo todo desarrumado. O recrutador vai perceber isso, não é porque a entrevista é à distância que ele não percebe os detalhes de uma pessoa que está ali para a entrevista, uma pessoa que chegou atrasada, correndo e que demonstrou uma desorganização. Então, todos esses detalhes, eles sim são muito importantes e você pode ir acrescentando dentro. A minha recomendação é faça um checklist. Quando você tem um checklist, por exemplo, todos esses itens que a gente está falando, você, antes da entrevista, vai lá e verifica: olha, consegui avaliar, dar conta, tomar cuidado de todos esses itens, você vai chegar muito mais leve, muito mais seguro. Então, outra coisa, procure fazer, localizar o seu computador, a sua câmera, numa distância que te permita mostrar mais ou menos meio corpo. Assim, você vai ficar mais espontâneo, o recrutador vai poder perceber os teus movimentos de mão, a forma com que você se comunica fica mais natural. Porque se você ficar muito pertinho, muito pertinho, você vai intimidar o recrutador ou você vai dar uma ênfase muito grande para o seu rosto, não vai parecer uma conversa natural. Se você ficar muito longe também, vai desfocar. Então, tente deixar um meio corpo, assim, para que pareça realmente como se você estivesse sentado na frente do recrutador, conversando com ele num espaço presencial. Isso vai gerar uma aproximação, vai trazer um ar também de naturalidade. Então, nem muito longe e nem muito perto. Gere uma conversa confortável com esse recrutador. Pense também em outros detalhes que são relevantes, como ter uma aguinha pertinho, em mãos. Por quê? A garganta seca quando a gente fala bastante. A gente sabe que a entrevista dá um friozinho na barriga, é um momento em que a gente precisa também, né, de um certo conforto. Quando a gente está em casa, a gente pode sim, no meio da entrevista, tomar um golinho de água, dar, né, uma molhada na garganta. Isso vai deixar você até
mais leve, vai ajudar você a relaxar naquele momento. Então, você pode sim incluir pequenos detalhes que te ajudam a ficar bem melhor neste momento. E aí, eu sempre digo, existem pontos que são chaves para uma conversa com o recrutador, seja no formato online ou seja no formato presencial, e você precisa tentar para isso. Olhar no olho do recrutador. Eu sempre digo isso para as pessoas que vão falar presencialmente com o recrutador. Como é que eu faço para olhar no olho dentro da modalidade online? As pessoas estão com uma dúvida que é: eu olho para a câmera ou eu olho para o recrutador? Quando eu estou com o computador aberto na minha frente, quando eu olho para a câmera, eu não estou olhando para a pessoa aqui na minha tela. E a minha sugestão é que você olhe um pouco para a câmera, mas olhe bastante para a tela, onde você está enxergando bem a pessoa. Por quê? Quando você está olhando só para a câmera, só para o vídeo, você está tendo uma conversa mais impessoal. Quando você olhar para a pessoa, você vai se conectar mais com aquele momento, você vai se sentir realmente diante de uma outra pessoa que está te ouvindo, que está te acolhendo. Então, se você ficar olhando só para a câmera, vai te distanciar do recrutador. E isso vai te prejudicar, porque daí você vai ter um comportamento mais mecânico, você vai ficar mais pesado, você vai ficar um pouco mais tenso, às vezes as tuas respostas vão ser um pouco mais diretas. Por quê? Porque precisa dessa conexão, desta relação humana, para a gente se sentir mais confortável ainda para conversar. Se a situação de uma entrevista já é um momento um pouquinho mais tenso, para todo mundo dar um friozinho na barriga, então, para algumas eu sei que é muito mais tenso, mas vamos dizer assim, que na média, o momento da entrevista de emprego, ele é um pouco mais tenso. Então, o que acontece? Eu preciso achar um jeito de ficar mais leve, de ser mais espontânea, de que essa condução seja mais natural. Então, é importante que você esteja vendo a pessoa, que você também perceba que essa pessoa está olhando para você, que ela está te ouvindo, está te escutando e ela está interagindo contigo. E poder estabelecer essa interação vai ser uma condução muito preciosa para a sua entrevista, mas você não consegue se você não olhar realmente para a pessoa. Então, quando você olhar para a tela do seu computador ou até mesmo do celular, você vai poder ver essa pessoa, se ela está sorrindo, se ela está mais fechada, se ela está concordando, se ela está com cara de dúvida, e isso vai permitir que você possa dar continuidade no seu roteiro, né? Como é que você vai complementar, como é que você vai sanar aquela dúvida? Você precisa dessa interação da pessoa. Então, outro dia um cliente me disse: eu fiquei olhando o tempo todo para a câmera, porque daí eu li que vai deixar a apresentação para o recrutador de que eu estou olhando bem nos olhos dele, só que na verdade eu não estava olhando nos olhos dele, e daí aquilo me desfocou bastante, porque aí eu estava conversando com um equipamentozinho. Então, você tem que se sentir confortável. Para isso, olhe para a câmera, mas olhe para a pessoa, porque você não vai ficar assim desfocando. Ele vai entender que o teu olhar está conectado com ele pela tela. Agora, onde é que está aquela postura que chama muito a atenção do recrutador? Quando o candidato fala olhando para cima, ele fica boa parte do tempo assim, pensando, olhando para cima. Outro dia eu entrevistei uma pessoa que ela ficou o tempo todo de perfil, assim, de lado, ela não olhava para a câmera. Ou uma pessoa que eu não sei porquê, colocou o celular mais para baixo, ela ficava o tempo todo deixando o cabelo cair em cima do rosto. Então,
a gente vai estar, às vezes, muito preocupado sobre o que vai conversar com o recrutador, né? O que será que ele vai me perguntar? Meu Deus, o que eu vou falar? E esquece que a postura, o comportamento também é muito importante na hora da entrevista. Porque se você não gerou uma conexão, se você não gerou um vínculo com esse recrutador, isso, seja presencial ou seja online, vai gerar um prejuízo para a sua entrevista. Então, pense, o que a gente já sabe que aumenta a sua conexão com o recrutador? A sua postura. Então, olhar para o recrutador, olhar para a câmera, vai demonstrar que você está sintonizado com ele. Outro detalhe que faz a diferença, ouvir a pergunta do recrutador até o final. O que acontece? Às vezes, no online fica ainda mais indelicado o recrutador falando e a gente perguntando por cima, ou já querendo responder por cima da pergunta dele. Isso é um detalhe que faz a diferença. Então, não fale por cima do recrutador, deixe ele terminar a pergunta, ele vai às vezes se estender, querer explicar, você até já entendeu o que ele está perguntando, que é logo dar a resposta, mas você tem que deixar ele terminar, não interromper. E aquela minha velha dica, escutatória. Às vezes você ouviu as primeiras palavras da pergunta, a primeira frase da pergunta, e já acha que entendeu o que o recrutador quer saber. E aí você já sai respondendo ou fica com aquilo na cabeça, e assim que você tem a possibilidade, você começa a responder aquilo que você pegou nas primeiras palavras, mas nem sempre é o que o recrutador te perguntou. Porque às vezes ele começou contextualizando uma coisa e deixou para fazer a pergunta exata no final da frase. Se você não estiver prestando total atenção, você pode dar uma resposta desconectada com a pergunta dele. E esses detalhes fazem a diferença em qualquer modalidade de entrevista, mas especialmente no online. Por quê? Porque você aqui já tem um distanciamento físico, né? Você vai ter que gerar uma conexão através de uma tecnologia. Para isso, você pode lançar mão da maioria dos cuidados possíveis para que você esteja assim bem conectado e integrado, né, com este contexto, com este momento da entrevista. A minha recomendação final para você é: não tenha medo. Não fique pensando que a entrevista online vai te prejudicar. Ela não vai te prejudicar. A abordagem de entrevista, de trabalho remoto, veio para ficar. Isso, independente, né, do momento em que passar a pandemia, nós vamos ter, com certeza, uma continuidade dessa forma de seleção. Imagine que ampliaram as vagas de recrutamento em outros estados, cidades. A gente já sabe que tem pessoas fazendo seleção até mesmo em outros países nesse momento. Por quê? Porque agora a tecnologia facilita. Ela sempre esteve aí, né? Ela já facilitava antes, mas agora nós estamos fazendo maior uso da tecnologia. Então, a gente está contratando mais pessoas de outras cidades e de outros estados, até mesmo de outros países. E como é que a gente vai fazer para dar andamento nesse processo seletivo? Com certeza vai ser através da entrevista online. Então, em função de todo o cenário de uma evolução do acesso às ferramentas de tecnologia para o trabalho online, com certeza nós evoluímos fortemente para a área de recrutamento e seleção e muitas entrevistas vão acabar por acontecer, sim, de forma remota. Ah, não, mas eu só estou procurando vaga aqui na minha cidade. Também. Aqui
em qualquer lugar que você esteja inserido. Eu tenho certeza que os RHs, as agências, vão optar por fazer mais seleções remotamente. Por quê? Porque o recrutador pode estar em qualquer lugar, porque muitas vezes a agenda fica mais fluida, né? Ela consegue ficar mais organizada. Então, aceita, essa é uma abordagem que veio para nos beneficiar. Tudo que é novo, às vezes, no início nos assusta um pouquinho, mas com certeza você vai fazer algumas entrevistas e vai se sair muito bem, porque você atentou a todos esses detalhes que eu trouxe para você agora. E eu vou ficar muito feliz se você mandar um relato nas nossas redes sociais, contando como é que foi a sua experiência em uma entrevista online e dando as suas dicas para que outras pessoas também se saiam muito bem diante dessa oportunidade. Acesse as nossas redes, Zuleika Reinheimer e a Impulsionando Carreiras. Vamos adorar receber as suas dicas, os seus depoimentos e nos vemos amanhã em mais uma live para te ajudar a conquistar o seu tão esperado novo emprego. Beijo grande!